Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 29. E a história já começa forte, né? Jacó chegando em Harã, cansado da viagem, e dá de cara com aquela cena no poço. Pastores, rebanhos e aquela pedra enorme tampando o poço. Uma cena clássica, né? Que já cria uma expectativa. Poços são lugares de encontro na Bíblia. Exato. E este capítulo, Gênesis 29, é chave. É aqui que Jacó encontra Raquel, faz o acordo com Labão, casa com Lia, sem esperar, e começam a nascer os filhos. O início das 12 tribos de Israel está todo aqui. É muita coisa acontecendo. Muita coisa. E a nossa ideia aqui é justamente desvendar isso. Ver a mão de Deus agindo, as consequências do passado do próprio Jacó, né, o engano, e entender as relações da família, os costumes da época. Com certeza. Olha só, Jacó mal chega e já pergunta para o Labão, o tio. Isso tá lá em Gênesis, capítulo 29, versículos 4 a 6. E, na mesma hora, quem aparece? Raquel, a prima pastora, com as ovelhas. É incrível essa sincronicidade. Totalmente. E a reação de Jacó é: uau! Ele vê a Raquel, vai lá, tira aquela pedra sozinho, algo que, precisava de vários homens, dá água para as ovelhas, beija a prima e chora. E aí se apresenta. Versículos 10 a 12. O que isso diz pra gente? Olha, primeiro, essa chegada no momento exato sugere muito uma condução divina, né? A providência de Deus ali. E a ação do Jacó mostra a força dele, claro, mas também a emoção do momento, sabe? E confirma o que você disse. Poços eram centros sociais e mulheres pastoras, como Raquel, faziam parte daquele cenário. Faz sentido. Daí Labão recebe ele bem, como está no versículo 13, passa um mês e vem a conversa séria. Jacó, apaixonado, não faz rodeios. Versículo 18. 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. E o texto ainda enfatiza, no versículo 20. Esses lhes pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. 7 anos. Parecendo pouco tempo por amor, é muito forte. E esse acordo, esse serviço matrimonial, é importante entender o contexto cultural. Não era como se ele estivesse comprando Raquel. Era um mohar, uma forma de compensar a família e, ao mesmo tempo, provar que ele tinha como sustentar a esposa. Era Jacó mostrando seu valor pelo trabalho. Entendi. Mas aí vem a virada na história, né? 7 anos depois, Jacó cumpre o trato, pede Raquel, Labão faz a festa, tudo certo. Só que à noite ele entrega Lia, a irmã mais velha, a de olhos baços, como dizem os versículos 22 e 23. A surpresa na manhã seguinte deve ter sido um choque. Imagino. Jacó confronta Labão, claro. Versículo 25. Por que, pois, me enganaste? A pergunta que não quer calar. E aqui a gente vê uma ironia. Uma justiça poética, talvez. Jacó, que enganou o pai e o irmão, agora é enganado pelo tio. E o método é parecido, né? A escuridão, a troca de irmãos. Labão até usa um costume local como desculpa. Pois é, aquela história de que aquilo que o homem semear, isso também ceifará, né? Parece se aplicar aqui. Exatamente. Labão se justifica no versículo 26, dizendo que o costume era casar a mais velha primeiro. Se era verdade ou só desculpa, né? Fica a dúvida. Mas ele propõe um novo acordo. Termina a semana de festa com Lia e aí casa com Raquel também. Só que por mais 7 anos de serviço. E Jacó aceita. Casa com Raquel, mas o versículo 30 é claro. Amava mais a Raquel do que a Lia. E ainda tem as servas, Zilpa e Bila, entrando na equação como parte do dote. E essa solução cria um barril de pólvora familiar. Poligamia, favoritismo claro, a rivalidade entre Lia e Raquel estava plantada. Uma dinâmica muito, muito complicada. Complicadíssima. E no meio dessa tensão toda, dessa rejeição que Lia sentia, Deus age diretamente. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Isso é impactante. Muito revelador. Mostra a compaixão de Deus por quem está por baixo, por quem é desprezado. Ele honra a Lia, a menos amada, e mostra que seus planos seguem, mesmo com as nossas falhas e dores. Deus vê o valor que as pessoas não veem, né?
Verdade. E Lia começa a ter filhos. Os nomes que ela escolhe são o registro da sua dor e da sua esperança. Nos versículos 32 a 35, Rúben, vejam, um filho, porque Deus viu a aflição dela. Simeão, ouvido, porque Deus ouviu o lamento dela. Levi, unido, na esperança de que o marido se unisse a ela. E, por fim, Judá, louvor. Finalmente um nome de adoração a Deus, apesar de tudo. E esses filhos são o começo das tribos de Israel. O mais impressionante é que de Judá, o quarto filho nascido dessa esposa desprezada, vem a linhagem real, a linhagem do Messias, como Gênesis capítulo 49, versículo 10 vai apontar depois. Isso quebra totalmente a lógica humana de primogênito, de favorito. É a prova de que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, né? Com certeza. Deus escrevendo certo por linhas tortas, como dizem. Então, para a gente amarrar Gênesis 29, vimos a paixão de Jacó, o engano que ele sofreu, essa dinâmica familiar super complexa e dolorosa com Lia e Raquel, mas, acima de tudo, a mão de Deus guiando, mostrando compaixão por Lia e dando início ao povo de Israel. Uma história de consequências, sim, mas também de graça agindo no meio do erro. Exato. E fica uma reflexão pra gente, né? Como essa história de Lia, que era desprezada, mas foi favorecida por Deus com filhos, nos desafia hoje. Onde será que a gente pode estar deixando de ver o valor e a ação de Deus, talvez justamente naquelas pessoas ou situações que o mundo, ou até nós mesmos, consideramos menos importantes? Excelente ponto para a gente pensar. E se você aí quer continuar descobrindo essas pérolas na Palavra de Deus, fica o convite para conhecer o projeto Reavivados por Sua Palavra. A ideia é bem simples: ler um capítulo da Bíblia a cada dia, uma jornada de descobertas pessoais. Vale muito a pena. Se essa nossa conversa sobre Gênesis 29 trouxe algo novo para sua reflexão, curta este material, compartilhe com amigos, com a família, para que mais gente possa pensar sobre essas verdades. E, claro, inscreva-se aqui no canal Pode Crer na Bíblia, para a gente continuar explorando a Bíblia juntos. Isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.